Hoje, dia 8 de novembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, uma quinta-feira agradável para os rubro-negros. Será? É isso? É, né? Mas é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou o Fluminense na Sul-Americana e sai bem para o segundo jogo. Então, o Atlético Paranaense 2, Fluminense 0, e tem agora o jogo de volta. Há grandes possibilidades do Atlético Paranaense ir à final da Sul-Americana. E também aqui continua a novela a respeito da fumaça do treinador do Marcílio Dias, quando é que vai sair. Todo dia eu passo lá, olho o chaminé lá do estádio Dr. Cílio Luiz, e essa fumacinha não está muito, muito pequenininha. Mas o Ingo ontem fez o trabalho de reportagem, esteve conversando com o presidente Lucas e trouxe algumas informações. Mas antes da fala do nosso presidente Lucas, Ingo, as novidades estão acelerando lá no Gigantão ou a situação está assim, meia escondida, meia mineirinha? Realmente, boa tarde, Eladio, a você da Univale. O repórter tem por característica ali, na conversa, começar a minar e começar a tentar descobrir ali o quebra-cabeça de quem é o técnico do Marcílio Dias. Havia ontem 2 nomes, que era o Vaguinho e o Silas ainda se mantém. Até brincou o presidente Lucas que poderia ser um terceiro nome, que era o Gelson. Aí o Gelson começou a rir, que realmente não faz parte do contexto do Gelson voltar ao cenário como técnico. E aí nas entrevistas, nas conversas que tivemos com o Lucas ali, entre Vaguinho e Silas, ele citou que realmente é um técnico que, em termos de salário, ele não poderia vir para o Marcílio, mas resolveu aceitar essa missão de vir trabalhar no Marinheiro. O Lucas Brunet não quis citar o nome do novo técnico, deixou em mistério, só que ali nas entrelinhas, ali na conversa, que um técnico que não trabalhou no Marcílio Dias, um técnico que já trabalhou em grandes clubes no cenário nacional, a gente acabou matando a charada. Se ele não trabalhou no Marcílio Dias ainda, não é o Vaguinho. Se temos Vaguinho e Silas, na minha opinião, não é o oficial, é a minha opinião. Na minha opinião, o técnico é o Silas. E sendo o Silas, o Marcílio começa com o pé direito para 2019. Então vamos ver aí o que o Lucas ele fala a respeito do técnico do Marcílio Dias e depois também ele está abordando também o assunto do gramado. Nós já dissemos aqui em primeira mão, que você inclusive fez uma matéria, que o gramado vai ser um remendo, não mais vai ser para esse ano, para essa temporada de 2019, não vai ser usado a grama sintética, vai ser usado o gramado normal, com alguns remendos e consertos que vão ser feitos no gramado do estádio Dr. Cílio Luiz. Vamos ver o que o nosso presidente, Lucas, fala a respeito do treinador. Eu acho que ele ficou bem, assim, querendo esconder o jogo, né? Bem isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. E esse novo técnico, ele foi escolhido muito dentro da parte financeira também, né? Porque a gente tinha muitos nomes, mas muito fora da nossa realidade. Mas de um cara que também conhece a competição, né? A gente pensa que isso seja importante, que conhece a competição, que não necessariamente tenha passado pelo clube, mas que conheça o clube, que saiba quem é o Marcílio, qual que é a expressão do Marcílio, que tenha essa identidade. E assim, a principal característica desse novo técnico é que quando foi conversado ele mostrou muito interesse, muita vontade de aceitar esse desafio, né? Porque hoje o Marcílio Dias é um desafio para um técnico de nível como é esse técnico, né? Então ele está vindo para colocar sua experiência, para trazer o seu case dentro do futebol e para aceitar esse desafio. E a gente sentiu assim muita vontade dele vir, não pela parte financeira, mas realmente pelo desafio. Isso motivou a gente também por essa escolha. Eu tenho certeza que a torcida vai ficar muito feliz. Sobre o campo, a gente sabe que o processo do campo era um processo licitatório, né? E dependia da prefeitura. Foi um presente que a prefeitura deu para o Marcílio, que deu para a cidade. Então foram feitas algumas alterações nesse processo, o que demorou, o que atrasou, né? Só para o pessoal entender, o processo da grama, a licitação era para grama sintética,
né? Agora foi feito um processo novo para que seja a grama sintética e a base também, a subbase, no mesmo processo licitatório, então por isso que demorou, vai ser publicado nos próximos dias. E como não daria tempo, ficou para depois da Série A, né? Então, nesse momento a gente está fazendo um trabalho de recuperação com uma empresa especializada, uma empresa de Curitiba, fez também um gramado do Couto Pereira, fez um gramado no CT do Atlético Paranaense, então uma empresa especializada nisso, né? Está fazendo uma recuperação de compactação do solo, a plantação de nova grama, de semente, de adubo, está fazendo um negócio legal, areia, vai trocar o solo, esse solo de barro vai ser um solo de areia, então vai ficar um gramado em condições, vai ser feito um nivelamento a laser, para que tenha condições, para que realmente o Marcílio possa jogar aqui na Série A e que os times que venham aqui jogar também não tenham nada reclamado. Então vamos ter que entrar aqui na seara dos seus nomes, os nomes que você colocou aqui na mesa. O Vaguinho fica descartado exatamente porque o Vaguinho já trabalhou no Marcílio. Já trabalhou aqui. O Silas, ele teve uma passagem pelo Avaí. O Silas, ele tem naquele período que ele trabalhou no Avaí, o Emerson Buch, se não me falha a memória, o Emerson Buch era o preparador físico do Silas. Eles fizeram uma bela campanha, subiram o Avaí, e uma das características do Silas é dar oportunidade aos jogadores da base. Só que aqui o Marcílio Dias não tem base, e lá o Avaí tinha base. Então o Avaí tinha como buscar alguns jogadores, inclusive o Marquinhos era o jogador que mais se apresentou naquela oportunidade. E o Marquinhos é havaiano de coração e sempre trabalhou com o Silas. Então o Silas é um treinador que, olha, ele vai ter que vir com um caminhão de jogadores. Exatamente. Primeiro porque nós não temos aqui, né? Exatamente, Eladio. O Silas esteve em 2010 no Avaí e foi interessante porque, na verdade, ele era auxiliar técnico do Zete. E aí o Zete foi contratado, a princípio verbalmente, pelo Avaí e disse, olha, eu estou mandando meu auxiliar técnico, ele vai preparar o elenco, o grupo e assim eu já posso chegar no Avaí. Só que no início o Silas fez um trabalho tão bom que quando o Zete estava se preparando para vir, o Avaí resolveu assinar com o Silas e ficou com o Silas. E o Silas fez um ótimo trabalho lá no Avaí. O que você fala, Eladio, faz sentido porque o Silas está voltando no cenário agora como técnico. O Silas que teve também... Ele estava treinando algum time ou ele estava parado? Ele estava parado no momento, né? Ele teve a passagem pelo São Paulo como jogador, ele teve no Grêmio aqui em Porto Alegre, ele teve também no Avaí. Teve no Flamengo. Teve no Flamengo, porém a ascensão dele foi muito rápida. Ele saiu do Avaí, foi para o Grêmio, do Grêmio ele foi para o Flamengo e aí, quanto é muito alto, o tombo é mais feio ainda. Foi o que aconteceu, a ascensão dele foi muito rápida. Então, para mim entender, então o Silas está voltando numa reciclagem. O Silas chegou no ápice, foi técnico do Avaí, do Grêmio, depois foi para o Palmeiras, para o Flamengo, e depois ele parou, não trabalhou em nenhum time. Depois ele parou. Hoje ele está na Europa, está na Europa fazendo cursos lá, aquelas visitas aos grandes clubes lá para se aprimorar. Mas é como você falou, Eladio, o Silas vai ter que vir e ele sabendo que ele está colocando o nome dele no mercado novamente, pelo menos a espinha dorsal do Marcílio Dias, a espinha dorsal que eu falo, um goleiro, um zagueiro, um meio-campo e um atacante, ele vai ter que trazer com o nome que ele confia, porque é o nome dele que vai estar à disposição em 2019 no cenário. O grande problema do futebol brasileiro, para treinador, o grande problema é a falta de tempo para trabalhar. É a falta de tempo para você implantar a sua filosofia de trabalho. Você pega um professor de um cursinho de vestibular, então você tem que trabalhar uma maneira de ensinar os seus alunos a entender aquilo que você quer fazer. E eu até me reporto a professores que traduziram a matéria em elemento musical, em letra musical. E aí iam para lá, faziam aquela festa, aquele rock and roll na aula, e todo mundo saía dali aprendendo a falar exatamente aquilo que estava sendo colocado. Então, é uma maneira de que esse professor achou para que os seus alunos entendessem aquele tipo de matéria. E no futebol não é diferente. No futebol, os jogadores, o futebol é um jogo coletivo, não é um jogo individual. Só que no Brasil, ele é individual. Ele não é coletivo. Eu pelo menos, eu vejo isso, que ele é individual. Eu pego a bola, eu faço aquilo que eu sei, o que eu imaginei, botei na minha cabeça,
Aí quando eu não tenho mais nada, que acabou aqui no meu miolo, eu olho pro Ingo, dou pro Ingo. Ingo, te vira. Aí o Ingo faz a mesma coisa que eu fiz. Quando o Ingo não tem mais nada para resolver, tá, ele deu uma barreira, ele olha, tá o James ali, toca pro James. E é assim que funciona o futebol brasileiro. Nós não temos uma estrutura para poder dizer, ó, o time joga desta maneira. A única coisa que nós aprendemos, torcedor, dirigente, treinador, cronista, é que o futebol é formado de esquema 4-4-2, 4-3-3, 4 não sei das quantas, aqueles 4-4-4 que tem lá. Só isso. O Marcílio hoje mais uma vez, vai dessa forma novamente. Ele vai depender do individual pelo tempo de trabalho. Não é só o Marcílio, não é só o Marcílio, todos os times. O Corinthians teve uma época, um exemplo, o Corinthians teve uma época que conseguiu formar um bom coletivo. Conquistou o Mundial, conquistou o Paulista, conquistou o Brasileiro no coletivo. Depois que o Corinthians vendeu os seus jogadores ali, entrou nessa tese que você colocou, Eladio, que aí no individual já não consegue mais funcionar a equipe do Corinthians. Mas o Silas, aí hoje o futebol que vai ter que ser feito pelo Silas para o Campeonato Catarinense vai ser o psicológico, basicamente psicológico, que em termos de treino tático e técnico ali, o tempo e os locais que vão ser os treinamentos ali, será muito difícil. O Lucas ontem foi feliz no que ele citou. Não tem como o Marcílio hoje trazer jogadores de 40, 50 mil reais por mês, até porque a folha não suporta, mas a gente não tem a infraestrutura para colocar um jogador desse para trabalhar dentro do Clube Náutico Marcílio Dias. Temos que caminhar com passos conforme cabe aqui dentro do nosso trabalho. Partindo dessa linha de raciocínio financeiro, o Lucas fala alguma coisa no departamento de marketing, o departamento que busca os recursos para o Marcílio Dias, o nível de patrocinadores para o Campeonato Catarinense de 2019, os valores que ele está tentando atingir, porque nós já tivemos aqui presidente que falou assim, vou arrecadar 1 milhão por mês. Ele colocou lá, o muro externo do Marcílio vai dar 500 mil. O muro interno vai dar 200 mil. O muro não sei das quantas vai dar tanto. O poste vai dar tanto. E a camisa vai dar tanto. Aí somou 1 milhão por mês. Vai ter assim de novo, não? Hoje ele tem a realidade da folha salarial para o ano que vem, que deve ficar em torno de 150 mil reais a folha salarial. O Marcílio hoje tem a empresa de contâneas, que nesse ano 2018 financiou a Série B e a Copa Santa Catarina e vai se manter no próximo ano. Porém, ele precisa agregar outros nomes para que todo esse contexto aí do Marcílio Dias possa ser colocado. Funcionários, iluminação, limpeza, tudo isso tem que colocar no contexto ali. E o Marcílio Dias trazendo um nome como Silas e alguns jogadores de renome, já é um produto bom para se vender. É importante, agora você me deixou eu meio cabreiro, porque quando você está fora do mercado, você vai ter que trazer jogadores para compor o seu grupo. E da forma como eu penso que os nossos treinadores fazem, que eles não têm tempo hábil para ensinar, aquela historinha que eu contei do professor, ele não tem tempo hábil, ele vai ter que chegar aqui e colocar o time para jogar contra a Figueirense, contra Joinville, contra Criciúma, contra Chapecoense, contra Avaí, e vai ter que ir para a pancada, não tem jeito. Ele não tem como, ele não tem tempo hábil para fazer. E para isso acontecer, ele vai ter que trazer uma espinha dorsal para ele montar o seu time para começar o campeonato. E aí, se o Silas está fora do país, eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade para fazer isso. Nós vamos ao intervalo e na sequência voltaremos aí, inclusive, para falar sobre esse assunto, continuar esse assunto de formação de equipe, jogadores possíveis que virão para o Marcílio Dias, com esses que já assinaram o contrato com o Marcílio Dias. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que se prepara para o início do Campeonato Catarinense 2019. Ingo, a pré-temporada já está definida, a apresentação do futuro do treinador, que pode ser o Silas, já está programada ou como é que está?
Bom, um nome, apesar da gente estar adiantando por conta própria aqui, o nome deve ser divulgado oficialmente essa semana do treinador. Se mantém o padrão... Porque o presidente tinha prometido a você que até o dia 10 ele estaria dando o nome do treinador. Exatamente. Então ele está dentro do prazo dele. Está dentro do prazo aí. Ontem o Lucas realmente foi muito feliz na reunião que fez com a imprensa por fazer todas as colocações do nome dos jogadores. Então, tá para o normal dia 3 de dezembro ser a apresentação do elenco ali. O Léo Rigo é o mais novo recém-contratado ali, renovou o contrato, como a gente já afirmou, até 2020. E eu acredito que o Silas deva trazer mais alguns jogadores junto com ele, caso concretize o nome do Silas, que eu acredito que deve ser. E aí o Marcílio está dentro desse padrão. Daniel é o novo volante também que renovou com o Marcílio Dias. O Marcílio começa a formar uma equipe ali para ter um caixa ali com jogadores de nome ali, para que os futuros técnicos que aqui chegam mantenham um trabalho dentro do padrão dos jogadores que o Marcílio Dias tem no seu elenco. Então, o Marcílio começa a formar um elenco aí para fugir desse padrão aí de a cada ano que passa não ter tempo e ter que trazer jogadores e começar um trabalho do zero. Um dos fatores positivos da Copa Santa Catarina, no meu ponto de vista, foi exatamente a possibilidade de o Marcílio Dias revelar mais um grande goleiro na equipe. Aí são 2 goleiros que estão aqui na bancada. Eu fui goleiro profissional, o Ingo, goleiro da base. E esse menino Zé Carlos, o Zé Carlos, né? Luiz Carlos. O Luiz Carlos é um atleta que se firmou como treinador, como goleiro da equipe do Marcílio Dias, com personalidade, e aí o acerto da diretoria. Fizeram um contrato com o menino. E esse contrato foi o primeiro contrato que eles fizeram mais longo, né? Primeiro renovado foi o Luiz Carlos, realmente começa o goleiro... Ele é um bom goleiro? É um ótimo goleiro ali. Para a Série A, a gente vai ter que medir as dimensões dele, porque a gente não conhece numa competição de tão alto nível como é a Série A, mas acredito que o Marcílio deva trazer mais um goleiro também. Mas você acha, você como goleiro também, você acha que muda você ser goleiro da Série C, Série D, Série B, Série A, muda alguma coisa? Acredito que muda, Elader. Conforme o nível de competição, tu jogar um campeonato catarinense, tu jogar um campeonato brasileiro, tu jogar uma Libertadores, cada função, cada etapa dessa aí, tem que ver o nível do goleiro, o comportamento do goleiro. Tu jogar um campeonato brasileiro, como a gente conversou agora há pouco, dentro de uma arena do Atlético Paranaense é uma coisa. E tu jogar uma Libertadores dentro do campo lá do Boca Júnior lá, aí já é uma outra coisa, é um outro comportamento ali. Aí me perdoe, Ingo, porque eu acho o seguinte, você trabalhou com escolinha e evidentemente que você fazia com que seus garotos entendessem o valor da competição. E você tem que ter essa estrutura para ser vaiado ou ser aplaudido. Se você não tiver essa estrutura para ser aplaudido ou ser vaiado, eu teve um jogo que joguei, se não me falha a memória, foi em Joinville, um jogo Caxias e Cascavel, e nesse jogo eu tomei alguns perus, uns 2 ou 3. A torcida me xingou até a 5ª geração. Pediu a minha cabeça, me mandou voltar para Itajaí e tudo mais. E tudo bem, terminou o jogo. No jogo seguinte era um clássico entre Caxias e América, eu fui considerado o melhor jogador em campo. Quer dizer, se eu me abalo com aquela vaia e com aquele peso que foi jogado para cima de mim, responsabilizando a derrota em cima de mim, e que eu falhei, eu não seria goleiro. Então isso você tem que trabalhar, o goleiro, para isso. Você tem que saber receber as críticas e receber os elogios. O que eu quero, eu só estou citando porque, assim, se vier um novo goleiro, que ele venha com a experiência de grandes campeonatos, porque, eu vou dizer novamente, se tu jogar um campeonato catarinense no Orlando Scarpelli e, de repente, de um ano para o outro, tu ter que disputar uma partida dentro de uma Lamboboneira, é diferente a situação, a pressão é diferente, o comportamento é diferente, aí o campeonato é curto, não tem como tu deixar ele se calejar dentro daquela competição, não, ele já tem que vir pronto para aquela competição.
Acredito que pelo currículo do Luiz Carlos até hoje ele ainda não Porque ele é jovem, né? Tem 23 ele é anos. jovem, 23 anos, ele não jogou ainda uma competição de alto nível como é o Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense, hoje ele está entre os 5 primeiros do Brasil. A Federação Catarinense hoje também está dentro dessa numeração, dentro dos 5 primeiros. Estamos até à frente do Campeonato Paranaense, à frente da Federação Paranaense. A Federação Catarinense hoje está num patamar de um nível muito bom. Olha, tu imagina eu, com 1,75 m, na época, chegando em Joinville, o goleiro do Caxias era o Julinho e o Jairo. O Julinho tinha ido para o Curitiba e o Jairo tinha ido para o Fluminense, e eu cheguei na cidade. E o Maceió, que era o jornalista da época, ele botou em letras garrafais: Eládio vem para fazer torcida esquecer Jairo e Julinho. Olha a responsabilidade. Com 1,75 m. Aí o Jairo com 3 metros. Ele já é o primeiro. Pô, eles estão colocando jogador de linha no Entendeu? gol, cara. Não tá certo isso aí, Entendeu? porque é o padrão do jogador de Então, linha, essa estatura, né? Então o que aconteceu? Eu fui pro pau, meu querido. Eu fui pro pau, não tem nada, vamos lá. Entendeu? Vou ser xingado, vou ser elogiado. Então a gente faz, a gente participa disso. Então você, jogador de futebol, tem que ter essa linha. E também tem, né? Por exemplo, quando eu treinei lá em Joinville, eu treinei um jogador, nós denominávamos jogador da primeira bola. Então esse jogador, se na primeira bola ele fosse bem, pode deixar. Deixa que ele vai arregaçar com o jogo. Agora, se na primeira bola ele errou e a torcida xingou, pode tirar porque não vai jogar mais. É por isso que no aspecto que eu falo e converso com o pessoal do futebol, o principal ponto para mim não está nem no físico, nem no técnico, nem no tático, está no psicológico. O psicológico, tu cravou ali, tu botou na mente que aquilo ali vai dar certo e realmente o momento do jogo ajude para que isso dê certo, já tu vai fazer um excelente jogo. E o psicológico também, ele tem um outro lado que ele pode se tornar negativo. Quando você se acha o todo poderoso, você se acha o bam, aí você quer fazer tudo e atrapalha os outros. Realmente? Entendeu? Aí você, não, eu sou o craque. Isso teve jogador, na minha época, dizia, eu sou o cara. A gente fala na linguagem do futebol que quando está relampeando, ele pensa que Deus está tirando foto dele. Aí realmente não vai ajudar, ele não vai conseguir, porque quando ele tomar a primeira ali, aí ele vai custar se recuperar, porque ele colocou na ideia dele que ele é o melhor. Eu sempre disse para os meus atletas, sempre trabalhei dessa forma. E a gente tem que ouvir a pessoa falar que você é bom e não você dizer. Você dizer que você é bom é muito fácil. Agora você tem que ouvir alguém dizer que você é bom. Aí realmente você tem que trabalhar dentro disso aí. E você só vai ser bom o dia que você fizer o coletivo e o conjunto funcionar. Se você não fizer o conjunto funcionar, você não é bom. Você não é bom. Se você quiser ser bom individual, vá para o tênis. Exatamente. Vai lá para o tênis, lá você vai jogar lá no tênis. Esse é o grande problema da categoria de base que a gente falou agora há pouco, é que por muitos pais ali, eles trabalham o pensamento e a informação do seu filho, do garoto, como individual, e até tinha muita cobrança sobre isso. A gente falava, olha, o individual você vai ter que levar para um outro esporte, porque aqui o futebol vai ter que ser trabalhado coletivamente para dar certo. Ô Ingo, nós temos aí praticamente 1 minuto e meio para nós falarmos um pouco a respeito desse primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana envolvendo os brasileiros, Atlético Paranaense e o Fluminense. E o Atlético Paranaense jogando em casa atropelou o Fluminense 2-0. Tá pelada a coruja ou não? Realmente o Atlético Paranaense mostrou as garras ontem ali na arena ali e assim, eu acompanhei o jogo, não teve a mínima chance. O Atlético, ele mostrou o tempo todo que iria fazer o resultado dentro de casa, fez 1-0 e aí praticamente já no final do jogo lá ele fez o segundo gol, o que deu uma vantagem muito grande para o jogo da volta lá no Rio de Janeiro. Agora, medidas as proporções entre equipes ali, Atlético e Fluminense, talvez o aspecto torcida e campo faça uma pequena diferença, mas acredito que o favorito é o Atlético Paranaense. Mas o Fluminense também está passando por uma situação complicada. O Fluminense não está bem no Campeonato Brasileiro, está ali lutando
naquele grupo intermediário ali, não cresceu, ele não fez por merecer. O Atlético Paranaense, ele teve lá embaixo, numa situação complicada, depois ele veio para o meio da tabela e permaneceu no meio da tabela. É uma equipe aguerrida, uma equipe competitiva, e eu também acho que é meio difícil o Fluminense reverter esse quadro mesmo jogando no Maracanã. Pelo número de atletas que o Fluminense tem, hoje o futebol rápido, como você citou, que depende de pouco tempo para fazer uma boa equipe e colocar para jogar, o Fluminense, depois que perdeu o grande patrocinador, ele não conseguiu mais se articular no brasileiro, no estadual e principalmente nessas competições internacionais. Só resumindo, o grande time é quem tem dinheiro. Exatamente. Quem tem dinheiro contrata os melhores jogadores. E está aí um exemplo bem típico, que é o caso do Palmeiras. O Palmeiras já estava devendo para a sua torcida um título há muito tempo. Por quê? Porque o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil há 2 anos. E agora já perdeu Copa do Brasil, já perdeu Libertadores e agora, com certeza, não vai perder o título brasileiro. Com certeza. O elenco do Palmeiras é excelente ali. Acho muito difícil ele conseguir perder esse título brasileiro. O candidato seria o Flamengo, mas agora as coisas lá dentro parece que não vão dando muito certo. Obrigado, Ingo, por participar desse programa mais uma vez e, logicamente, desejando que nós vamos aí amanhã trazer muito mais novidades do Marcílio Dias e que essa fumacinha branca saia. Um grande abraço, Elado. E amanhã a gente traz a relação de todos os jogadores que já renovaram para que o torcedor conheça o elenco para 2019. Um abraço e até amanhã.